Oi, gente! Aqui é a Sofia do terceiro semestre de Medicina Veterinária e junto com os meus colegas vamos apresentar para vocês um podcast sobre hipersensibilidade do tipo 3 e 4. Vocês devem estar se perguntando, meu Deus, o que é hipersensibilidade? Porém, aqui eu vou te explicar bonitinho e com clareza o que é esse tema. Começando por hipersensibilidade, o que é? Bom, ela se refere às reações excessivas, indesejáveis, produzidas pelo nosso sistema imune normal. As reações de hipersensibilidade, elas requerem um estado pré-sensibilizado do hospedeiro. Ou seja, é uma resposta imunológica exagerada dirigida a agentes patogênicos ambientais que deviam ser tratados como inofensivos. Bom, nesse podcast, gente, a gente vai falar sobre a do tipo 3 e a do tipo 4. Porém, também existe a do tipo 2 e 1. Bom, começando pela do tipo 3, gente, as reações delas ocorrem em 24 horas, super imediatas. Só que a do tipo 4, ela vai se desenvolver ao longo de vários e vários dias. E como eu havia dito, vamos começar pela hipersensibilidade do tipo 3. Mas calma, gente, não se apavore. Vamos levar isso aqui com muita leveza e como um aprendizado. Bom, a hipersensibilidade do tipo 3, ela também é conhecida como hipersensibilidade mediada por complexos imunes. Então, a gente vai ter a produção de IgG contra um antígeno específico que vai estar livre na nossa corrente sanguínea. E aí, eles vão se depositar em diversos locais, formando um complexo imune. Ao contrário da hipersensibilidade do tipo 2, nas reações do tipo 3, que é o nosso foco, os antígenos não estão ligados às superfícies celulares. Os complexos de antígeno e anticorpo se formam-se em circulação, e o alvo da resposta imunológica não é o tecido ou a célula, o alvo é o complexo imune depositado no tecido. Vamos então explicar para você a hipersensibilidade do tipo 3, como ocorre essa reação. De uma maneira que você tenha como entender, mesmo nunca tenha visto esse conteúdo. Bom, ela é desencadeada entre 2 a 8 horas, após o segundo contato. E os seus alvos são os antígenos solúveis, ou seja, como as vacinas, o soro e anticorpos monoclonais. As patologias decorrentes principais são a reação de Arthus e a doença do soro. O seu mecanismo efetor é o processo de inflamação desencadeada por uma resposta imune humoral ao antígeno com produção de anticorpos específicos e formação de imunocomplexos, que vão ativar o sistema complemento, gerando também moléculas anafilatoxinas, que é a C5A e a C3A. Por exemplo, o C5A ele vai se ligar ao seu receptor C5AR no mastócito, que se torna ativo e libera constituintes, como a histamina, que favorece o aumento do fluxo de sangue, a vasodilatação e o edema. Além disso, ocorre a indução do influxo de neutrófilos, que se ligam aos imunocomplexos, depositados na membrana basal dos vasos, pelo seu receptor FcGRI, na tentativa de fagocitá-lo. Porém, os mesmos ficam retidos na membrana basal e não conseguem realizar o processo de fagocitose. A partir disso, essas células passam a liberar seus constituintes intracelulares, que são formados por enzimas proteolíticas, podendo ocasionar a degradação da matriz extracelular, lesão tecidual e a oclusão do vaso sanguíneo. Bom, gente, agora a gente parte para as doenças de hipersensibilidade do tipo 3, mas eu juro, são uma das doenças imunes mais comuns que tem. Nelas, os complexos de anticorpos e antígenos na circulação depositam-se nas paredes dos vasos sanguíneos, causando inflamação, a que todo mundo conhece, né? Alternativamente, esses complexos imunes podem formar-se em locais onde o antígeno ou anticorpo foi inicialmente depositado, como, por exemplo, na membrana basal de glomérulos. Os antígenos, nesses complexos, podem ser exógenos, por exemplo, proteínas bacterianas, ou endógenos, por exemplo, nucleoproteínas. Você pode estar se perguntando agora, mas a formação de complexos antígeno e anticorpo não é uma parte normal da resposta imune? Sim, gente, é normal. Esses imunocomplexos podem causar doenças apenas quando produzidos em quantidades excessivas, não sendo eliminados pelo sistema retículo endotelial.
As reações de hipersensibilidade mediada, gente, por complexos imunes, podem ser divididas em reações locais e sistêmicas, mas as sistêmicas são a base das doenças imunes mais comuns e debilitantes, como artrite, vasculite, entre outras. Os mecanismos são comuns em todas as doenças causadas pelos imunocomplexos, independente do seu local e distribuição. O desenvolvimento das reações podem ser divididas em 3 etapas, e eu vou explicar elas para vocês. Etapa 1. Formação do complexo de antígeno e anticorpo. O complexo se forma na circulação quando os antígenos ligam seus anticorpos. O acúmulo acontece quando sua produção aumenta significativamente e rapidamente e o sistema retículo endotelial não consegue eliminar todas na mesma proporção e velocidade. Etapa 2. Depósito no tecido. Algumas variáveis influenciam onde os complexos irão se depositar. Então, os grandes complexos são mais fáceis de serem eliminados do que os médios e pequenos. Quanto maior a afinidade da ligação, mais chance de eles serem depositados no tecido. Os principais locais para a depositação dos complexos são os rins, articulações e os capilares sanguíneos. Etapa 3. A inflamação, a conhecida por todos. O sistema complemento é ativado, liberando mediadores químicos que aumentam a permeabilidade vascular, atraindo os neutrófilos e monócitos. Essas células ativadas tentam fagocitar os imunocomplexos, liberando substâncias pró-inflamatórias, como as enzimas lisossomais, entre outras. O diagnóstico envolve exames de biópsia do tecido para depósitos de imunoglobulinas e complemento por imunofluorescência. A presença de complexos imunes no soro e diminuição do nível de complemento também são diagnosticadores. E bom, gente, para finalizar essa parte, o tratamento inclui agentes anti-inflamatórios. Gente, esqueci de falar para vocês. Lembra quando eu falei que os complexos passam a se depositar em locais de maior pressão, como os rins, as articulações e os vasos? Então, sabe por que isso ocorre? Porque o baço e o fígado são órgãos que têm a função de retirar estes complexos da corrente sanguínea. Mas quando há a formação de muitos complexos, esses órgãos não conseguem realizar sua função com eficácia. Assim, se depositam nesses locais onde eu falei. Quando há esse depósito, o IgG irá se ligar ao macrófago e o neutrófilo, ativando-os, e irá ativar o complemento que vai estimular a fagocitose, ou seja, fazer a lise da célula. Bom, agora vamos falar sobre a hipersensibilidade do tipo 4 e qual é a diferença dela com as outras. Bom, a do tipo 1, 2 e 3 são mediadas por anticorpos, enquanto a que a 4 é mediada primeiramente por células T e macrófagos. A reação de hipersensibilidade do tipo 4, ou tardia, depende de diversos eventos que caracterizam a resposta imunológica celular e envolvem um número significativo de células recrutadas. Por estes motivos, levam mais de 12 horas para se desenvolver. Podem ser demonstradas na patogênese de muitas doenças autoimunes e infecciosas, como a tuberculose, a lepra, a toxoplasmose e a leishmaniose. Outra forma de hipersensibilidade é a dermatite de contato, que apresenta lesões mais papulares. O mecanismo de dano na hipersensibilidade celular inclui linfócitos T, macrófagos e monócitos. Os linfócitos T citotóxicos causam dano tecidual direto, enquanto os linfócitos T auxiliares secretam citocinas que ativam e recrutam o LTC, e o monócito e os macrófagos. Os macrófagos são responsáveis pela magnitude da lesão tecidual. A hipersensibilidade tardia não pode ser transferida de um animal para outro através do soro, mas pode ser transferida pelos linfócitos T. As células T necessárias para a resposta tardias são células que se tornam sensibilizadas a um antígeno, em particular através de um encontro prévio. Em uma tabela, podemos ver a comparação entre os diferentes tipos de hipersensibilidade. Por exemplo, a característica do tipo 4. O anticorpo não tem nenhum, o antígeno, tecidos e órgãos, tempo de resposta 48 a 72 horas, expressão, eritema e enduração, histologia, monócitos e linfócitos, transferência, célula T e
Os tipos de hipersensibilidade celular são 3, por contato, tuberculina e granulomatosa. Bom, o tempo de reação por contato é de 48 a 72 horas. A da tuberculina, a mesma coisa. E a granulomatosa, de 21 a 28 dias. A aparência clínica por contato é o eczema. A tuberculina é em duração local e a granulomatosa em duração local também. A histologia por contato é o linfócito, seguido de macrófagos, edema de epiderme. E a tuberculina, linfócitos, monócitos e macrófagos. E a granulomatosa, macrófagos e células epitelioides. E fibrose. Os antígenos e o sítio do contato é na epiderme. Na tuberculina é na intraderme. E na granulomatosa é persistência do antígeno ou presença do corpo estranho. Bom, começando pela hipersensibilidade de contato, se trata-se basicamente de um fenômeno epidérmico, que é caracterizada clinicamente por eczema, que é a dermatite, no local de contato com o alérgeno. Os antígenos comuns nessas reações são os hepatenos, que são níquel, cromato e substâncias químicas encontradas na borracha. Também tem a era venenosa e o carvalho venenoso. Na hipersensibilidade de contato, os hepatenos penetram pela epiderme e se conjugam às proteínas normais do organismo, que funcionarão como proteínas carreadoras de hepatenos. Alguns hepatenos, como dinitroclorobenzeno, irão sensibilizar quase todos os indivíduos. O reconhecimento de um conjugado pela célula T é específico para um conjugado pateno, carreador, e não é dependente do reconhecimento separado do hepateno e do carreador, como ocorre na formação de anticorpos. As células de Langerhans são as principais células apresentadoras de antígeno na hipersensibilidade de contato. Aproximadamente 4 horas após a exposição ao dinitroclorobenzeno, as células de Langerhans aparecem nas áreas corticais dos linfonodos drenantes. Bom, na hipersensibilidade de contato, ela possui suas fases, e a primeira é a fase de sensibilização, que ocorre em torno de 10 a 14 dias no homem. Bom, a hipersensibilidade de contato possui suas fases. A primeira é a fase de sensibilização, que ocorre em torno de 10 a 14 dias no homem. O seu roteiro é assim: primeiro, absorção do hepateno pela pele. 2. Combinação do hepateno com uma proteína carreador. 3. Internalização do conjugado hepateno-carreador pelas células apresentadoras de antígeno, APC. 4. Migração das células apresentadoras de antígeno para as áreas corticais dos linfonodos regionais. 5. Apresentação do conjugado hepateno-proteína processado aos linfócitos TCD4+ auxiliares. 6. Formação de população de TCD4+ ativados e uma de memória. Bom, agora, na fase efetora, a primeira manifestação da hipersensibilidade de contato ocorre depois de 4 a 8 horas da segunda exposição ao imógeno. Os linfócitos TCD4+ de memória são ativados pela apresentação do conjugado hepateno-proteína, processados pelas células de Langerhans. A partir desse ponto, essas células passam a produzir e secretar um L2, um L3, entre outras citocinas importantes para este processo de reação de hipersensibilidade. Segue-se, então, uma proliferação de linfócitos T, induzidas por um L2. O interferon gama induz modificações nos ceratinócitos, estimulando-os a liberar outras citocinas, tais como um L6 e um L1. O resultado é uma intensa migração de linfócitos para o sítio de inflamação e formação de eczema. A maior população celular infiltrante é da linhagem de linfócitos TCD4+, porém, encontram-se também linfócitos TCD8+, células de Langerhans, em menor proporção, os basófilos e os mastócitos. Em uma fase mais tardia, tem-se uma infiltração de macrófagos com liberação de prostaglandina F, que induzem uma regulação negativa e a degradação do hepateno conjugado. Bom, lembra que eu falei para vocês que tem um tipo tuberculina? Mas sabe quem descobriu essa causa? Foi um médico alemão, que descreveu uma forma de hipersensibilidade observada em pacientes com tuberculose após de uma injeção tuberculina. Esta reação é caracterizada clinicamente por uma induração e eritema
eritema da pele no local da lesão. Antígenos solúveis da leishmania e microbactérias e também antígenos não microbianos, tais como o berílio e o zircônio, induzem reação semelhante em pessoas sensíveis. Para isso, a gente tem o teste cutâneo para a tuberculina, PPD. A importância do conhecimento da hipersensibilidade no fato de que esta reação é frequentemente usada como base de um teste para verificação da sensibilidade a um organismo após uma exposição prévia. Hoje em dia, não se usa mais a tuberculina clássica, e sim um derivado proteico purifado, que é o PPD, da microbactéria. Bom, o mecanismo de reação. 12 horas após o estímulo PPD intradérmico em um indivíduo previamente sensibilizado, há uma migração de linfócitos para as regiões perivasculares. A população de células CD4+, excede a de células CD8+, em 2,1. Algumas células CD4+, infiltram a epiderme. Em 48 horas, as células CD1+, também são encontradas, juntamente com macrófagos e células de Langerhans, que começam a migrar para fora da epiderme. Os macrófagos são provavelmente as principais células apresentadoras de antígeno na reação da hipersensibilidade tuberculínica. Achados histológicos sugerem que células de Langerhans e CD1+, também podem ser envolvidas. Posteriormente, os ceratinócitos passam a expressar moléculas de MHC classe II na superfície. Na maioria das vezes, não há infiltrado de basófilos e mastócitos. Bom, então um breve resumo para vocês. Num esqueminha, o antígeno é injetado no tecido subcutâneo e processado pela APC local. As células TH reconhecem o antígeno processado e secretam citocinas que atuam no endotélio vascular. Há um recrutamento da célula T, fagócitos e fluidos e proteínas para o sítio da injeção do antígeno. O resultado é uma lesão visível, isso ocorrendo de 24 a 72 horas. Bom, agora vamos falar sobre a hipersensibilidade granulomatosa, que se trata-se da mais importante variante de hipersensibilidade tardia, do ponto de vista clínico, pois diversas doenças importantes podem manifestar em reações granulomatosas. As causas da hipersensibilidade granulomatosa podem ser a persistência de um micro-organismo no interior do macrófago que está inapto a destruir e a contínua presença de complexos imunes. Bom, há um tipo de granuloma não imune, que é conhecido como não imunológico. Sua causa é a presença de material estranho, não imunogênico, que o organismo não consegue degradar. Podem ser produzidos também por sensibilidade ao zircônico e o berílio. Nesta reação, não se verifica a presença de linfócitos na lesão. O resultado final é a formação de granuloma de células epitelioides. Bom, uma lesão granulomatosa típica é um padrão distintivo de reação inflamatória crônica, no qual o tipo celular predominante é um macrófago com uma aparência semelhante a uma célula epitelial. Neste tipo de lesão, tem-se uma agregação microscópica de células epitelioides, juntamente com macrófagos e células gigantes, na região central. Tal agregação é geralmente circundada por um colar de linfócitos e, ocasionalmente, por plasmócitos. Os granulomas mais atingidos desenvolvem uma orla de fibroblastos e tecido conjuntivo. Bom, então a gente viu que a granulomatosa, elas são reações inflamatórias crônicas, geralmente resultam em fibrose e indução de nódulos inflamatórios. Nela, as respostas inflamatórias intensivas evoluem para uma reação granulomatosa, então o macrófago não consegue eliminar o antígeno. Nele, o macrófago são as principais células envolvidas nas respostas de hipersensibilidade granulomatosa. Os linfócitos TH1 também, porém em menos porcentagem. Bom, gente, foi isso o nosso podcast sobre hipersensibilidade do tipo 3 e 4.
Caso vocês tenham gostado ou também não tenham entendido alguma parte, deixa aqui nos comentários que vamos ajudar vocês. Caso tenham gostado muito e tenham entendido, também deixa aqui nos comentários daquele joinha maroto para o nosso podcast subir bastante e várias pessoas terem um conceito sobre hipersensibilidade. Bom, foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo meu e dos meus colegas desse trabalho.